Leitura devocional do livro de Salmos, no capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Três coisas me parecem extremamente importantes na leitura dessa passagem aqui. A primeira delas é o questionamento do próprio salmista. Será que existe alguém assim? Quem poderá entrar no templo? Quem poderá estar no tabernáculo? Quem poderá estar próximo de Deus? Quem poderá estar próximo da pureza? Será que existe alguém capaz de estar ali? Será que existe alguém tão íntegro, tão correto, tão honesto, que seja digno disso? E claro que uma resposta teológica para isso, uma resposta cristã para isso, uma perspectiva da nova aliança a respeito desse salmo, diria, ora, Paulo nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus diz, não há um bom sequer, senão o próprio Deus. E, portanto, a gente não vai encontrar ninguém assim. Habitar o tabernáculo de Deus de fato, sempre, todos os dias da vida, depende da misericórdia de Deus. Depende de alguém que cumpra esses requisitos no nosso lugar. Precisa de Jesus. E a implicação necessária disso é que toda vez que pensamos na proximidade que Deus se permite ter conosco, nós precisamos lembrar que isso vem por meio do Filho, por meio do sacrifício do Filho, por meio da encarnação do Filho. A gente não deveria se aproximar de Deus como gente que se julga já muito merecedora das coisas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa diz respeito a uma percepção da vida prática, da vida real, de que sim, existem muitas pessoas que, embora não tenham vivido a vida inteira dessa forma, de acordo com o que esse salmo aqui está dizendo, na maior parte do tempo são sim pessoas que são corretas, íntegras, e tentam fazer o que é certo e eventualmente tropeçam aqui e ali. Uma percepção prática da vida enxerga a gente que pratica as coisas que estão descritas aqui no Salmo 15 e que eventualmente devem ter caído aqui ou acolá. Você e eu conhecemos gente assim. E ao conhecermos pessoas assim, a pergunta que nos fica, e essa é a segunda parte da reflexão, é: quem age assim não será jamais abalado. É como o Salmo chega no final. E o que nós vemos muitas vezes com pessoas desse tipo é que elas sofrem. Sofrem como qualquer outro ser humano sofre. E sofre às vezes mais. Daí a pergunta que tantas vezes se faz, e a pergunta que é mote de muitos outros salmos aqui no Saltério, é: por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que tem gente boa sofrendo enquanto tem gente má que a gente olha e fala, caramba, esse corrupto está enriquecendo, ele tem acesso a tudo, enfim. Se o texto está dizendo que quem age com essa integridade jamais será abalado, o que me leva a crer que das duas uma, ou a gente leva muito ao pé da letra a ideia de que ninguém age assim,
Mas não me parece ser isso que está na pena do salmista, quando ele escreve que quem age assim não será abalado. Por que ele teria colocado esse final, se o que ele está querendo dizer, mas no fim das contas ninguém age assim mesmo. Não me parece ser isso que está na intencionalidade do autor aqui, do salmista. O que parece fazer sentido aqui para mim é o seguinte: quem age dessa maneira sofre os percalços do mundo, mas é capaz de atravessá-los. Ele não é abalado pelos percalços do mundo. Não significa que a maldade dos outros não o atinja, que a crueldade de um mundo caído não tenha suas repercussões sobre a sua vida. Não, ele passa por problemas, mas ele é capaz de atravessar esses problemas. Quem age assim é capaz de viver em meio ao sofrimento. É gente, nas palavras de Milton Nascimento, gente que ri quando deve chorar e não vive, mas aguenta. Eu não diria apenas aguenta, eu diria que aguenta viver e suporta e tem fé na vida, porque tem fé em Deus e em Cristo Jesus. É gente que aguenta o tranco, gente com pele grossa, gente que não se vitimiza, gente que olha para as vicissitudes da vida, pega a vida pelo colarinho, olha no olho, vai adiante e diz: eu preciso chegar do outro lado. E muitas vezes gente que reconhece que sozinha não chega do outro lado e chega na dependência de Deus. A terceira coisa que esse texto me traz é que, ainda que seja Jesus quem viveu isso no nosso lugar, existe um determinado tipo de ideal espiritual aqui que resume a integridade de quem se diz ser espiritual. Ou seja, quem se diz estar indo ao tabernáculo, quem se diz espiritual, deveria ser íntegro dessa maneira aqui. Ou seja, ser um cristão genuíno deveria incluir a prática da justiça, da verdade, de uma língua que não difama, de uma percepção de que o próximo sofre, então eu não devo fazer mal a ele, pelo contrário, devo fazer o bem, que não usa a língua para injuriar o vizinho, aquele que reprova aquilo que merece ser reprovado e denuncia aquilo que merece ser denunciado, e honra quem de fato é temente a Deus. Aquele que cumpre aquilo que promete, mesmo que tome prejuízo. E aquele que é financeiramente correto. Existe aqui um resumo para o que é considerado uma vida cristã aceitável, uma vida espiritual aceitável. Uma vida espiritual de quem frequenta o tabernáculo é refletida nesses valores aqui. Quando você precisar de um resumo ético a respeito do que é a vida cristã, volte para o capítulo 15 de Salmos. O estudo devocional que você acabou de aproveitar é fruto do esforço deste que vos fala, que faz o roteiro e que também grava e edita esses vídeos e áudios, mas é também fruto da contribuição generosa de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você quer se juntar a esse esforço, existem algumas maneiras de você nos ajudar. A primeira delas, comprando Bíblias pelos links da Amazon que estão disponíveis na descrição desse vídeo. Também na descrição desse vídeo você encontra um link para fazer um Pix, caso você queira doar a esse canal. Esse era o meu recado e eu conto com a sua contribuição. Até o próximo estudo!